Então, eu tô perdidinha, sabe? Remédio não bateu, tô TDAHando demais. Pra cá? É, jogar o cabelo aqui pra tampar o lado que eu não gosto. Deus é bom. Tem que fazer os pedidos do dia. Mas eu tenho que fazer conteúdo também. E eu tento posicionar a câmera, não fica perfeito. Eu percebo que tô falando muito baixo, o microfone já tá no máximo. Quero morrer. Meu Deus do céu. Brincadeira, brincadeira. Assim, só pra justificar, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui rapidinho. Pra onde eu olho? Pra cá. Não tô acostumada. Eu falo baixo. Eu sinto agonia de falar alto, igual eu tô falando aqui agora. Parece que eu estou me ofendendo. Ai, que ódio. A minha mão começa a suar, eu fico nervosa. Então o mic já tá no máximo. Pra mim parece que eu tô gritando comigo mesma. Eu não consigo falar natural, alto. Ai, é muito estranho. Muito estranho. Mas eu vou conseguir, vamos lá. O ponto é, tô perdidinha. Queria gravar conteúdo, eu sou empreendedora, né? Eu sou atípica, tenho autismo, tenho TDAH. E aí eu queria gravar meus bastidores de hoje. Eu tenho cada vez mais conseguido, mas hoje acordei com essa trava. Tô me olhando ali pra câmera, eu tenho que olhar pra cá. Tô com muita dificuldade de concentrar. Tô com muita dificuldade de organizar os pensamentos para cumprir os objetivos que eu tenho. Então vamos lá, o que é importante? Agora eu converso aqui comigo mesma, até para de me olhar. Produzir os pedidos do dia rápido. Isso não pode tomar todo o tempo do seu dia, tem que ser rápido. Isso é uma task operacional. Task operacional não toma tempo. Tem que fazer rápido. Para eu poder sim fazer o que é importante, que é adicionar novos produtos, criar novas ofertas. Ok? Concentra, garota, você consegue. Vamos lá. Vou produzir 10 de cada. 10 cores de cada. Não falei, né, o que eu faço. Então, sou empreendedora. Eu já tentei de tudo. Para contextualizar bem rapidamente, o meu companheiro abriu uma autopeças porque o pai dele foi vendedor de autopeças por 30 anos. E para poder saber se tinha se aposentado, resolveram abrir para usar esse conhecimento. O pai dele não conseguiu, não teve tempo para se dedicar, então ele resolveu tomar conta da autopeças desde o final do ano passado. E como não estava indo muito bem as vendas online, a gente pensou, por que não fazer um brinde? Eu sou uma pessoa muito artística, direto estava fazendo um projetinho para alguém, um projetinho para outro. Tipo, faz esse convite aqui para mim, faz esse design. Então, eu estava sempre colocando minhas mãos à obra para criar algo. Falei, vamos fazer um brinde. E a gente começou a fazer esse cheirinho para dar de brinde para quem comprasse, por exemplo, um amortecedor, que era uma grande quantia. Acontece que o brinde virou o produto principal e agora a gente está fazendo essa migração, né, de autopeças para fabricar aromas. Não é uma coisa tão fácil, a gente ainda não sabe se é isso que a gente vai ficar. A gente, como é uma startup, né, a gente vai jogando o jogo, vai se adaptando. Então, por enquanto, o nosso principal produto da Autopeças é o nosso cheirinho. E a gente vai ver o que dá. Aí eu vou fazer hoje do aroma carro novo, que é o que mais vende, e no frasco, que mais vende em cores diferentes. Tem a rosa. Vou fazer 10 unidades. Acho que eu posso fazer aqui pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Tô tentando puxar aqui, não vem mais. Vem aqui pra baixo, deixa eu ver. Vem aqui assim e aqui. Às vezes até vou ficar aqui na bolsa. Olha que da hora. Deu. Eu posso ajustar aqui. Ok,
ok, dá pra vocês verem. Então posso deixar aqui mesmo. Focar um pouco na mão. É que podia dar pra ver tudo, né? Ajustando esse ângulo. Peraí, deixa eu pôr a bolsa aqui atrás. Ai, é verdade. Oi, Tito. It's all in me. Ao perfeccionismo. Senhor Deus mío. Aqui dá pra fazer? O microfone vai ficar longe agora, mas vocês tentam escutar aí. Faz esse esforço. Então, vou produzir aqui. Aí vai ser 10 de cada. Tem 10 transparentes, 10 azuis. Não caia, seu filho da puta. 10 vermelhos. 10 rosas e depois também tem 10 com brilho. Mas o com brilho eu coloco em outro frasco, que já vem com brilho, né? Mas é o mesmo aroma. Eu só faço depois. Aqui está o lembrete de... É a hora de preparar o almoço. Aqui está o lembrete de... É hora de preparar o almoço. TDAH aqui é brabo, então a Alexa me lembra até da hora que eu tenho que começar a comer. E aí eu vou? Não, porque eu sempre tô fazendo outra coisa. Mas ela me lembra, ajuda. Tipo, Na verdade, no começo eu fazia toda vez, agora que tá tudo bagunçado. Eu começo a ficar produtiva só na hora do almoço, aí eu vou parar pra almoçar? Não dá, né? Meu diagnóstico de TDAH é tão assim que eu tava quando eu fui fazer o teste neuropsicológico e chegou o resultado e o médico foi falar, né, que falei, então, você tem autismo e TDAH. Aí eu olhei pra ele assim, tipo assim, como assim TDAH? Eu tava fazendo um teste pra TDAH, mas eu não lembro de fazer nada pra TDAH, não. Aí ele só riu da minha cara, do tipo, é muito TDAH. Ai, meu Deus, enfim, laudada. Então vamos fazer? Aqui é bem rapidinho. Olha, tô conseguindo. Quantos minutos só que demorou? 8 minutos. 2, 3. Aí é bem rapidinho. Enquanto isso eu posso falar o quê? Não sei entreter, gente. Me falta carisma, entendeu? Eu podia colocar alguma coisa pra ir reagindo, né? Depois, na próxima. Mas não sei. O meu objetivo é ter dúvidas pra responder pra vocês. Eu posso responder uma dúvida que veio do Instagram. Me perguntaram qual que é a parte mais difícil de vender na Shopee. E aí eu vou dizer pros marketplaces no geral, porque eu acredito que seja a mesma. Bom, a parte mais difícil é você jogar o jogo da plataforma. Tipo assim, todo mundo vai ter uma dificuldade pessoal. Mas a mais difícil é jogar o jogo da plataforma. Vou dar um exemplo do que é o que pra entender. Uma dificuldade pessoal. Às vezes você é uma pessoa que nunca teve contato com computador, com muita tecnologia. Não acredito que seja o caso de vocês, mas tem que se pôr no lugar dessa pessoa. E aí pra ela o mais difícil vai ser, por exemplo, aprender a mexer no computador. Porque eu já fui desse tipo, sabe? O mais difícil era assimilar a tecnologia, ter que passar lá tempo mexendo no computador. Então às vezes o mais difícil é isso. Uma pessoa que mexe com tecnologia funcionalmente, mas quando vai pegar algo assim mais complexo não dá conta, sabe? Super plausível. E essa vai ser a parte mais difícil pra ela. Mas o que eu acho que é incomum, o que eu acho que todas as pessoas que vão vender nos marketplaces vão enfrentar dificuldade em comum é essa concorrência, é aprender a jogar o jogo do marketplace. Por exemplo, quando você coloca um produto,
Vamos imaginar uma chinela. Já tem uma chinela que tá lá na primeira página. As chinelas, né? Vou colocar no plural, que estão lá na primeira página, que são as mais vendidas e que as pessoas vão ver primeiro e, consequentemente, vão comprar. Então, quando você faz o seu anúncio de chinela, a dificuldade está em você deixar ele o melhor possível, tanto em oferta, imagem, preço, vídeo, SEO, sabe, descrição, para ir aos poucos subindo lá do final, para ir aparecendo na primeira página. E parece simples, né, esse processo, tipo, não sei se parece simples pensando aqui, mas é que ele é muito amplo. Eu falei aqui, por exemplo, das imagens, etc, que você pode melhorar, mas muita coisa faz você ir ranqueando. Então a dificuldade está nisso, por exemplo, enviar os pedidos sempre sem atraso, para você não ganhar penalidade. Se você não ganha penalidade, você pode se tornar um vendedor indicado, e aí os vendedores indicados aparecem primeiro. Entendeu? Então são vários detalhezinhos que você vai sempre estar tendo que garantir para ir ranqueando. Então essa é a parte mais difícil, manter o seu ranqueamento. E a gente pode continuar nos exemplos do que faz um ranqueamento, sabe? Outra coisa, por exemplo, que mantém a imagem, né? Que é uma coisa simples, mas funciona bastante. Se tá todo mundo colocando uma imagem branca, genérica, igual, e você vai lá e cria a sua, criativa, bonita, isso ajuda. Se você posta vídeo no Shopee, que agora tem Shopee Live Vídeo, se você faz live, etc. Então cada coisinha dessa vai aumentando o seu ranqueamento, as avaliações. Então a dificuldade é essa, manter o controle de tudo para você ir sempre ranqueando e subindo de lugar. Tem gente que consegue fazer isso com uma maestria muito boa, que observando os concorrentes, né, a gente percebe, esse daqui 6 meses atrás, esse daqui é o que está mais vendendo, então esse daqui é o meu objetivo, né, de alcançar. E aí você tá lá tentando alcançar ele e tá conseguindo. E aí chega alguém que 2 semanas atrás surgiu e já consegue ultrapassar o seu concorrente, não só você, mas como uma pessoa que estava na meta e vai para o primeiro lugar. Você vê que é uma pessoa muito boa, sabe? Ela consegue ranquear do 0 a 1 muito rápido, em 2 semanas. E essa é a meta. Então, a parte mais difícil é fazer isso. Tem gente que consegue com muita facilidade. Às vezes é o produto que ajuda, mas a maior parte das vezes é o conhecimento da pessoa mesmo, né? Saber todos esses pequenos detalhes que formam esse ecossistema para você ir subindo sempre. E aí vender. Então acho que essa é a parte mais difícil. Mas fora isso, tudo é só muito trabalho, né? Normal, igual os outros. Aí pode ser difícil essas nuances do, não sei mexer com tecnologia, então você vai ter um pouco de dificuldade em mexer com o PC. Não sei gravar vídeo, sabe? Tenho vergonha, então você vai ter dificuldade em fazer conteúdo. Não sei achar bom fornecedor, então você vai ter dificuldade um pouco em aprender a achar fornecedor. Normal. Mas o que todo mundo tem em comum, e depois que você aprendeu isso, você ainda vai continuar com essa questão, né? De como ranquear. Tô terminando, eu tô fazendo do jeito mais porco, né? Foi me distraindo, tem que fazer rápido. Tipo assim. É que quando vai acabando, vai ficando difícil apertar aqui. Vai ficando difícil. Esse aqui já foi, falta. Aí fizemos 40 unidades agora do carro novo em menos de 8 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Vamos tampar todas essas. Uma coisa que acho que o maior segredo da pessoa que quer crescer, né, como empreendedor, que não quer só, sabe,
fazer uma rendinha ali, mas sim um dia conseguir expandir, empregar pessoas, ampliar os negócios, é criar métodos. Toda vez que você vê um problema, uma tarefa que está se repetindo mais de uma vez, você tem que olhar para isso como um problema, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que precisa ser resolvido. Por exemplo, sempre que chegava... Quando a gente começou, né? A gente começou com 30 unidades, então o saco que veio de lacre era parecido com esse aqui, pequeno. Conforme foi aumentando, vinha tipo 2 desse daqui. A gente comprava 200 unidades. E aí eu pegava um, abria, colocava num compartimento que eu tenho ali, numa caixa organizadora, e ficava ele junto com várias outras coisas. E aí sempre que eu ia lacrar, eu tinha que encaixar essa caixa, e eu ficava lá enfiando a minha mão num espaço muito pequeno para pegar. E guardava o outro, sabe, os outros que sobravam, que ia chegando, guardava em outro lugar. Então às vezes sumia, às vezes eu ficava procurando. Então você pega sempre esses pequenos problemas, essa recorrência do tipo, tá sendo difícil achar a tampa do lacre. Mais de uma vez, é um problema, precisa ser resolvido. Então você vai lá e só pensa nisso, sabe? Então se eu pegar um container que cabe todos, e eu nunca mais precisar procurar. Problema resolvido. Felicidade. Método encontrado. Pronto, pode partir para outra coisa da sua lógica. Conforme você vai fazendo isso repetidamente, você vai levando a sua cabeça para pensar em problemas maiores que trazem soluções mais benéficas, lucrativas. Aí vai fazendo sempre isso. Eu tô lendo agora, por exemplo, o livro Startup Enxuta. A Startup Enxuta. Eu não sei quem é o escritor agora na ponta da língua, mas posso deixar aí. Achei interessante como ele fala que algumas empresas que não sabem, né, primeiro definir o que é startup, ou se dizem startup, mas não entendem o que define uma startup. Uma startup é uma empresa, um negócio, uma ideia que roda em cima de incerteza, em cima do não sabe o que vai acontecer, em cima, sabe, de tentativa, erro, construção. Ele até no livro explica de uma forma muito legal, não sei se vou conseguir passar assim, mas ele cita como se fosse um organismo de pessoas. É o resultado de pessoas tentando construir algo. É startup. E sempre trabalha em cima da incerteza. E por que a palavra incerteza é importante? Porque muita gente, falando como se fosse, tipo, dirigir um negócio e comparando ele com máquinas, muita gente tem uma empresa relativamente pequena, ou que trabalha em cima da incerteza também, e aí ele tenta lidar a empresa como se fosse um foguete, ou como se fosse pior ainda, um cavalo. Né? Do tipo, sei lá, só monta e vai, e o que der certo deu, o que der errado deu, não olha pro projeto nem nada. Nem um cavalo, eu diria um jumento, porque o cavalo você ainda tem as rédeas dos negócios. Ou como um foguete que quer planejar tudo, quer saber o certo e não muda de método, não muda nada, porque acha que tá no certo, que tem um caminho definido, sabe, o ponto final. Só que empreender é startup. É como se fosse dirigir um carro em que você tem que ajustar o percurso a cada instante. Se você passava por uma rua ontem e ela estava liberada, ou ela não tinha um quebra-mola, um buraco, você passava livremente. Mas se hoje ela tem um buraco, você como empreendedor que trabalha na incerteza tem que se mover, tem que fazer algo diferente. Então, a empresa e os cheirinhos como brinde começou em fevereiro. A gente começou com 30 unidades. A gente poderia ter continuado com 30 unidades até hoje, mas a gente sempre foi adaptando e fazendo essa máquina girar. Se o estoque antes era uma caixa de papelão, ele virou uma caixa de plástico, que agora, e eu sou muito grata, uma prateleira com 10 unidades. Então, fazendo merda. Então sempre vá se adaptando. Não fique irritada, erros acontecem. Tem que fazer ajustes no percurso o tempo todo, principalmente se você está empreendendo sozinho.
Porque é como dirigir um carro. Você vai ser reativa, né? Pode ser um pouco uma direção preventiva, que é o ideal, planejado, agir antes, observar, analisar. Mas se algo acontece, você tem que mudar a rota e se adaptar. Nossa, eu tô falando muito, meu Deus, que louca. Espero que ninguém veja esse delírio. Eu acho que eu vou acabar postando. Enfim, vou parar aqui pra eu continuar a focar. Senão eu vou ficar blande, ó. Boca seca já. Tchau. Tchau.